Muita gente usa a palavra bacana, talvez sem saber, se referindo a algo bonito, algo legal, algo positivo. Mas você sabia que a palavra bacana é oriunda da palavra bacanal, que era o culto de orgia, de bagunça, de bebedice, de embriaguez para o deus Baco, segundo a cultura e mitologia romana. Isso, logicamente, é copiado da cultura grega, que era o deus Dionísio, e é a mesma essência, é a mesma potestade, somente vai mudar de nome, mas esse deus Baco era o deus do vinho, é o deus da embriaguez, e normalmente quem participava desses cultos, desses bacanais, normalmente se embriagava, se entregava à imoralidade, à devassidão, e os mais baixos níveis de imoralidade, de despudor, estavam ali se manifestando. E ali, logicamente, as pessoas se envolviam nessa ação diabólica. Sempre digo, onde há culto, há idolatria. Isso sempre, desde o passado, você pode ver, desde os escritos mais antigos, nas escrituras sagradas você vai ver que o povo se desviou, onde havia esse desvio para deuses malignos e culturas pagãs, havia ação demoníaca. Demônios estão trabalhando sempre em toda essa cultura pagã maligna. Há quem diga que a idolatria nada é, queridos, nada é no comparativo ao próprio poder de Deus. Porém, em toda a idolatria há manifestação demoníaca. É por isso que a idolatria é proibida. A bruxaria, a necromancia, todo tipo de ação mística, maligna, ocultista, é condenada na palavra de Deus. Por quê? Porque ali há a operação, logicamente, de demônios. E o bacanal, na verdade, que era feito nessas culturas pagãs, é, na verdade, uma doutrinação que vem passando de século em século. E o que estamos vendo hoje em dia, promovido, preste atenção, pela elite global, há uma elite global maligna, muito poderosa, que está promovendo a imoralidade, governos que estão promovendo a imoralidade. Quanto mais despudor, quanto mais bagunça, quanto mais desestrutura daquilo que é conservador e tradicional, com certeza vai ser um prato cheio para que se promova a ação diabólica, e eles sabem disso. Muita gente ignorante não sabe, está se envolvendo com tanta coisa maligna, mas não sabe que essa doutrinação está desde as escolas. É uma ordem mundial, uma ordem global que está trabalhando para entrar nas escolas e desmoralizar, desvirtuar o que é pudor nas nossas crianças. Isso é algo que nós devemos prestar atenção como igreja de Yeshua HaMashiach na terra. Preste atenção. Inclusive a imoralidade, como vocês sabem, sempre estou pregando isso, já entrou nos altares, já entrou nas denominações. Eu tenho cuidado para falar, e já errei falando sobre isso, usando o termo a imoralidade entrou na igreja. Não, a imoralidade entrou nas denominações, no mundo gospel. A igreja do Senhor, ela persevera na doutrina, a igreja verdadeira, é um povo lavado e redimido na terra. Meu Deus do céu, isso é algo glorioso. E há muita gente que não se vendeu, não se corrompeu. Agora, todo esse mover satânico que está havendo é por permissão do Eterno. Tudo acontece por permissão do nosso Deus. Normalmente, como já tenho ensinado, é por causa de homens de Deus, sacerdotes de Deus, que deveriam pregar a verdade, deveriam advertir, logicamente, eles mesmos se venderam ao sistema. Eles se venderam ao sistema e está essa depravação. Hoje nós vemos um bacanal a céu aberto, já não se esconde mais, é um bacanal a céu aberto. Há poucos dias, como falei, veio uma cantora, que preste atenção, uma sacerdotisa de Satã. Ela é uma sacerdotisa maligna, e ela não é pela vontade dela. Há muito dinheiro por trás disso. As elites mundiais querem propagar isso no Brasil. Há uma associação organizada que quer desmoralizar. Você não sabe que quanto mais bagunça imoral, quanto mais vícios, quanto mais baderna, quanto mais injustiça houver numa sociedade, tudo isso é a preparatória para que venha caos. O inimigo sabe que isso traz juízo de Deus e isso vai se manifestar claramente
nos próximos meses e anos, vocês vão ver no mundo como essa imoralidade vai querer tomar conta de todos os segmentos da sociedade. E aí vem o caos, vem a bagunça, se há morte, se há, enfim, tantas coisas malignas, violência, assaltos, tudo isso é a promoção do que é a organização para que se implante o governo do mal, para que se implante o governo de Satanás. E lógico, aí vem o caos, vem a fome, quanto mais fome houver, quanto mais pobreza houver, quanto mais imoralidade houver, Querido, isso é um prato cheio. E você pode ver isso na própria cultura do povo de Israel. Quando Israel se desviou, veio a mão e o peso na mão do Eterno. Então nós precisamos tomar cuidado. Essa mulher que veio aí, essa cantora satânica diabólica, ela veio para abrir um portal sobrenatural e uma legalidade. Preste atenção e olhe o que vai acontecer. Observe o que vai acontecer nesse país nos próximos meses e anos. E nós precisamos atuar como igreja. Os homens de Deus que estão se envolvendo em política, estão vociferando e gritando igual um cão louco aí, por partidarismo político, e deveriam estar pregando a palavra, divertindo. E eu vejo muito desses homens, gritando e defendendo partidos políticos, e essa não é a nossa função. Não é a nossa função. A nossa função não é dar o altar para que políticos vão lá apresentar suas plataformas do bem, do governo do justo. Não é não, Senhor. A igreja tem que abrir a boca profética, a igreja tem que abrir a boca pregando a sã doutrina e se portando como igreja do Senhor, anunciando a verdade do evangelho do reino e não se corromper e não se vender. E há muitos anos Deus me tomou com autoridade para falar e com muita autoridade falei para muitos homens que eu supunha que eram santos de Deus. Eu me lembro que estive em São Paulo, juntamente com a minha esposa, na secretaria de um homem que eu julgava ser santo, uma igreja muito grande e organizada, e eu falei tudo que Deus estava me mostrando, e eu que vinha para essa nação, o desastre, toda coisa maligna que está acontecendo na igreja. Ele me olhou e me disse, isso são coisas da tua cabeça, são ilusões da tua cabeça, pare com isso, pare com isso. Eu falei, tá bom. Então, isso não presta, então tudo bom. Só que vai vir a mão do Senhor e vai vir juízo. Juízo, esses bacanais que estão ao céu aberto hoje em dia, esses shows que não são feitos de qualquer maneira ou aleatoriamente, não há uma organização mundial satânica, globalista, que está trabalhando com isso e estão, logicamente, de olho em todas as nações, quanto mais no Brasil. Porque o Brasil é um celeiro de muita coisa gloriosa. É um celeiro de muita coisa preciosa, tanto em recursos naturais, como também em gente preciosa. Eu sou estrangeiro e moro aqui há muito tempo, e eu digo, não existe outra nação, porque já estive em vários países na Europa, aqui na América Latina, estive já em diferentes culturas, e o povo como um povo brasileiro não há. É um povo sofrido que está na mão de tanta coisa diabólica e satânica. Mas é um povo que tem uma promessa santa. E nós precisamos entender isso. Que a igreja do Senhor nesta hora tem que se levantar, tem que orar. Precisamos de um arrependimento de norte a sul. Precisamos não de um arrependimento promovido por um evento ou qualquer tipo de palanque hipócrita, maligno. Não. Precisamos nos unir numa corrente santa de norte a sul para chorarmos por essa nação, chorarmos pelo planeta Terra e principalmente nos prepararmos para a sua vinda. Porque essa imoralidade está trazendo juízo de Deus. A imoralidade e toda a desestrutura daquilo que é preceitos da Santa Palavra estão sendo destruídos, estão sendo, com certeza, desconstruídos na mente e no coração. É por isso que tem tanto sacerdote, pastor falando as maiores besteiras e asneiras, porque isso prova que há homens que já perderam o pudor, perderam a direção do Espírito Santo. Repito, falo novamente, essa mulher que veio no Rio de Janeiro, que levou milhões que são da educação, milhões que são da merenda, que são de hospitais, de remédio, de tanta obra social que pode ser feita, essa mulher maligna, diabólica, ela veio para fazer um pacto satânico, um culto satânico, onde ela abriu portais e atraiu principados e potestades. E nós precisamos fazer algo, porque está em jogo a nossa história santa de fé,
como igreja do Senhor. Está em jogo a virtude e a glória e o preservar das nossas famílias diante do Eterno. Preste atenção nisso, por favor. Alerta, alerta, igreja. Então, temos que tomar cuidado com toda essa ação diabólica, porque isso vai querer dominar o mundo, já está dominando o mundo. E aí nós vamos ver como a igreja nessa última hora vai precisar ser igreja. Não se iluda com o evangelho de terceira categoria que estão oferecendo por aí. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 1. Eu amo essa palavra aqui. A partir do versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Muita gente diz, Deus é amor, Deus te perdoa, Deus é lindo, esse Deus lindo, oh meu lindo, todo mundo está pregando um Deus lindo, um Deus fofo, algodão doce. Mas cuidado, porque aqui diz, se manifesta também do céu. Sim, do céu veio o amor, veio o caminho, a verdade, a vida, veio a salvação, mas do céu se manifesta a ira de Deus. Sobre quê? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Isso é algo terrível. Isso é algo terrível, porque quando homens que deveriam pregar aquilo que é a justiça, a verdade, estão fazendo totalmente o contrário. Olha o que diz aqui: porquanto o que Deus se pode conhecer, porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas ou estão criadas para que eles fiquem inescrutáveis. Olha o que diz o 21, presta atenção. Porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Há muito sabichão hoje em dia, mas são loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia, para desonrarem o seu próprio corpo entre si. E mudaram a verdade de Deus em mentira. Esse é o primeiro processo, quando a verdade de Deus, a integridade daquilo que é a verdade de Deus, é colocada ali como uma mentira. Ou seja, o que é bom passa a ser mal, aquilo que é certo passa a ser errado. E quem defender isso aqui, ele vai ser extirpado, porque está pregando algo mal, está anunciando algo maligno. Chegará o tempo que nós vamos ter que falar a verdade com justiça e vamos ser taxados, vamos ser punidos, vamos ser encarcerados, vamos ser perseguidos por causa disso aqui. E isso que muita gente está ignorando e aí pastor, bispo está nadando em dinheiro, está flutuando nas emoções aí de tanta coisa conquistada, muitas vezes com doações e oferta e sacrifícios de homens de fé, e eles estão abusando da sua postura sacerdotal. Mas vem juízo do Senhor. Vem juízo do Senhor. Isso é algo horrível. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de apóstolos. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Eu estava numa reunião de apóstolos e nós estávamos nessa reunião, era uma quinta-feira, se não me engano, e eu comentei que, entre essa conversa, almoçando, comentei que no final de semana nós estaríamos num grande evangelismo, porque nós sempre fazemos evangelismo todo final de semana. Há equipes que fazem trabalho em capelania hospitalar, capelania em cadeia, todo sábado de manhã, um trabalho lindo com crianças. Eu louvo a Deus pela minha esposa, porque sempre está nesse intuito, alcançando os marginalizados. Enfim, estamos sempre trabalhando. E tínhamos um grande mover de colheita, de ação evangelística, de obra social, enfim, e tínhamos muita tarefa, porque isso até hoje nos dá, logicamente, muito trabalho para a glória do Eterno. E eu comentei, esse final de semana eu vou fazer isso, temos tal programação evangelística, e esse pseudo-apóstolo deu uma risada na minha cara. Ele é um senhor já. Ele deu risada e falou, esse final de semana eu vou pegar meu iate, eu vou pescar no litoral, cara. Tu acha que eu vou ficar lidando com esse tipo de trabalho? Eu vou pescar, vou pegar meu iate, vou pescar. E ainda me falou, sai dessa, Natanael.
abastado, logicamente, indiano, abastado a um ponto de ter um barco, um iate e sair para poder pescar no litoral. E eu fiquei tão triste aquele dia, fiquei tão triste, entre tantas coisas que eu vi, que realmente eu vi que a graça, a virtude, aquilo que é correto, aquilo que é justo, tinha se afastado de muitos homens que se diziam de Deus. Talvez eles começaram na graça, na virtude, mas é o que está falando aqui. Homens que começam a se depravar, homens que começam a trocar aquilo que é certo por aquilo que é errado. E dentro da própria ação denominacional, para não falar igreja, né, porque nós sabemos que a igreja é pura e santa, você vai ser taxado como louco, você vai ser taxado como fanático. Cuidado, porque no meio cristão, entre aspas, no meio do evangelho, você vai ser taxado como o maluco que está viajando na maionese. Querido, isso é terrível, é terrível. Isso é algo alarmante, isso comove meu coração, sabe por quê? Porque tem gente assim, e eu já vivi isso, onde você vai ser chamado de fanático, de louco, você está viajando nos seus pensamentos e você usufrui da palavra profética que você diz, isso está errado, isso não está certo, mas vão te bombardear. Vão dar risada pelas costas, vão falar, esse cara tá faltando um parafuso. E aí vem o peso do que é profético, você chora. Isso me custou lágrimas de sangue, figurativamente falando, me custou choro de ficar em jejum. Isso me custou, sabe o quê? Largar minha família por uma semana inteira e subir num lugar de mato, porque eu não queria ver o rosto de ninguém. E me isolei quantas vezes? E ainda faço isso, me isolo para estar ali com Deus, e me consolar com Deus e sentir o peso da responsabilidade. Não sei se você me entende. Nós precisamos nos levantar. Olha o que está acontecendo nessa nação, em juízo, enchentes, fogo, e vem coisa mais pesada ainda, alerta Brasil. Estão fazendo dessa nação um bacanal nas escolas, um bacanal nas faculdades. Vai numa faculdade federal. Aqui nós moramos a 2 quadras de uma faculdade federal. E a gente vê quando chegam aqueles jovenzinhos tão lindo, tão bonitinho, os pais vêm deixá-los aí na porta, porque vão ficar hospedados aqui, morando aqui, e ficam estudando nessa faculdade federal. Tão lindos, meninas tão cheias de pudor, de organização. Dá para ver que são pessoas de bem, vêm do interior e vêm deixá-lo. Querido, eu vejo jovens chegando e somente o suficiente 1 semana ou 2 semanas, no máximo 1 mês, para eles se depravarem, até na sua figura, na sua imagem, eles entram numa depravação, há uma doutrinação diabólica, depravando, deturpando, desmoralizando esses jovens. Você pode ir, vá numa faculdade federal para ver o que estão fazendo. Porque as leis desses homens, não vou nem citar aqui nomes de doutrinas malignas para não me fuzilarem aqui, eles dizem, quanto mais imoralidade, mais bagunça haverá. Você acha que o diabo não sabe disso? Você acha que os satanistas não sabem disso? Quanto mais depravação, quanto mais coisas malignas, vícios, orgias, bagunça, morte. É por isso que hoje em dia um menininho de 18 anos, tadinho, de 17 anos, 17 anos uma criança, né, ironicamente falando, ele aponta um revólver e dá um tiro na cabeça por causa disso aqui, alguém vai te assaltar por causa disso aqui, ele é inocente, ele é pobre, ele é vítima da sociedade. Quando um cara desse que tem 16, 17 estupra, esquarteja uma mulher, tadinho, ele é vítima da sociedade, deixa eles livres e se abrem os portais das prisões para que saiam esse tipo de laia para a rua para fazer coisas malignas, é visto como algo normal, algo lindo, uma ação social. Isso que está tomando conta até dos homens que deveriam ser santos de Deus. Culpado que são sacerdotes que se venderam, sacerdotes que se corromperam. Eu tenho uma palavra de Deus. Chorem, sacerdotes do Senhor, entre o pé e o altar. Ministros do Senhor, chorem. É hora de chorar. É hora de chorar pelos nossos filhos. É hora de chorar pela igreja. É hora de chorar por esta nação. É hora de chorar. Chorar porque o juízo já se manifestou. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou, diz, Deus os abandonou.
As paixões infames tomaram conta deles. Porque até suas mulheres mudaram o seu estado natural, contrário à natureza. E semelhantemente, os varões, deixando o seu uso natural, se inflamaram. São homens que, meu irmão, estão depravados. É uma depravação geral. Esse show que aconteceu no Rio, lamento dizer, chorando, meu coração sangrando, diz, vai trazer uma colheita que vocês não imaginam, anotem isso. Vai trazer uma colheita maligna. E nós precisamos clamar. Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, clame, levante correntes de oração, levante correntes de clamor, vamos nos unir. Não numa ação maligna, política, demagoga, ao ponto de querer aparecer e fazer alguma coisa, mas faça isso em santidade, em graça e virtude. Nós precisamos disso. Né? Essas marchas para Jesus hipócritas, que são infestadas de conveniência, de trocadilho com política, com verba pública. Essas marchas para Jesus são uma vergonha, até isso é uma ação diabólica, satânica, que está usando sacerdotes que se venderam, sacerdotes do mal. E digo isso com propriedade, saiam disso. Esses cafés de pastores, essas associações globalistas, café de pastores, que café de pastores? Conselho de pastores, que conselho de pastores? Estão todos pensando nos seus impérios, no seu nariz, e o povo que se exploda, sejam mais sinceros, se convertam. Precisamos nos converter, precisamos nos arrepender e buscar a essência. Me responda, você sente que algo está fora do normal? Alguém aqui, por favor, se manifeste e diga, você percebe que algo está fora do normal? Você sente que há juízo de Deus? Você percebe isso, que as coisas estão bagunçadas e parece que perderam o controle? Pois é, nós precisamos nos unir em clamor, nós precisamos nos manifestar e precisamos buscar a palavra. Olha só, temos muito aqui para falar de Roma, não tenho tempo para isso, mas cuidado com os bacanais que estão acontecendo, cuidado com esses bacanais, cuidado com esses shows. Eu fui num congresso, foi em Manaus e outro em Porto Seguro, e eu fiquei estarrecido. Meninas com suas vestes sensuais, descendo literalmente em cordas penduradas do teto, parecia sabe, aquelas mulheres que rodam e fazem shows malignos, e não posso nem falar aqui o nome, porque senão vai dar problema aqui no canal, rodando em lenços do céu, e eu protestei, disse, que bagunça é essa? Está parecendo o circo do inferno, o circo do capeta, do bacanal, dos infernos. O que é isso que está acontecendo? Protestei, depois fui taxado como louco. É a arte tomou conta da igreja, a arte uma vírgula, arte do demônio, arte do mal, arte da sensualidade, da imoralidade. E nós precisamos parar com isso, em nome de Yeshua. Te peço uma coisa, divulgue esse vídeo, porque há muita gente que precisa ouvir isso aqui. Homens que se venderam para coisas satânicas, para alianças malignas, alianças com políticas do mal, fizeram pactuações diabólicas, fizeram pactos, plantando árvores com homens do mal, fazendo alianças políticas, fazendo atos entre as proféticos do mal, e caíram igual pato, na ambição do poder, na ambição de estar trazendo o governo do justo. Vem juízo, anotem isso, vem juízo do Senhor. Alianças diabólicas, alianças com imoralidade, vem juízo do Senhor. Arrependam-se, precisamos nos arrepender e chorar, porque eu estou a cada dia buscando a vontade do Eterno para que o Senhor nos livre e nos guarde. Tenho que me incluir também e falar, eu preciso orar, clamar, jejuar. Se você está conosco nesse propósito, deixe um comentário e fale de que maneira você vai orar. Estamos já contribuindo com o Rio Grande do Sul, estamos já trabalhando, estamos promovendo aí, daqui de Santo está saindo uma leva de comida, e estamos de alimentos não perecíveis. Você pode ajudar, você tem contatos, ajude, porque até em toda essa desgraça e tudo que está acontecendo, tem gente se aproveitando. Tome cuidado.
tem homens malignos se aproveitando disso e com certeza, quanto mais bagunça houver para muita gente aí que está no poder, isso vai ser um prato cheio para poder subjugar e manter essa imposição diabólica e satânica. Deus guarde ao seu povo na terra, porque isso aqui não é contexto desse país, é global, é no mundo inteiro e precisamos clamar e orar. Que o Senhor te guarde. Obrigado por estar aqui me ouvindo. Que o Senhor te abençoe. Um abraço e um beijo no seu coração.